Olá, gente! Que bom estarmos juntos. Hoje estamos começando um novo estudo. Olha, que legal! Doutrinas Bíblicas, as razões da nossa fé. E eu quero convidar você a fazer esse passeio comigo por 13 lições em que vamos estudar as razões da nossa fé. Por que você crê? Por que você acredita na Bíblia? Que história é essa de Jesus morrer e ressuscitar? E como é que funciona a igreja? Vamos conversar sobre tudo isso durante esses estudos. Mas nós vamos estudar fundamentados na Bíblia, na Palavra de Deus. E eu quero convidar você a passear comigo. Mas antes disso nós vamos orar. Só que antes de orar eu quero te pedir, você sabe, né? Para você dar o seu like, seu joinha, compartilhar esse vídeo. Se você está sendo abençoado, deixa que outros sejam também, mas sejam abençoados através da sua instrumentalidade, ok? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado porque estamos juntos, muito obrigado porque estamos juntos em torno da Tua Palavra, muito obrigado porque estamos juntos para estudar o que Tu tens a nos ensinar. Fala aos nossos corações, te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar da seguinte forma. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que nós devemos estudar a Bíblia? Vamos lá, vamos usar o papel aqui. Por quê? Por que separado, ó. Por que estudar a Bíblia? Eu podia também escrever por que estudar as Escrituras, não é? Por que eu posso falar Escrituras e Bíblia? Vamos ver juntos isso aqui. Mas por que a gente estuda a Bíblia? Por que a gente pega um livro e começa a falar sobre ele? Você vai a qualquer igreja reformada, qualquer igreja batista, qualquer igreja evangélica, você vai ver alguém lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Mas por que isso acontece? Tem alguns motivos e eu quero te dar alguns motivos por que estudamos a Bíblia como palavra de Deus. O primeiro grande motivo de estudarmos a Bíblia como palavra de Deus, porque nós temos Jesus no coração. Ué, o que tem isso a ver com a Bíblia? O que tem Jesus no coração tem a ver com a Bíblia? Sabe que tem tudo a ver com a Bíblia? Eu vou ler um texto aqui, João 5, versos... Deixa eu colocar aqui para você também saber, né? João capítulo 5, versículo 39. Eu vou ler para você. João 5, 39. João 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Presta atenção, por que a gente estuda as Escrituras? Em primeiro lugar, por que eu estudo? Você estuda, nós estudamos as Escrituras. Porque, vamos ver se você raciocina e pensa junto comigo. Porque Jesus se revela nas Escrituras. Elas testificam, elas falam, elas dizem a respeito de mim. Então vejam que aqui, Bíblia é igual a Escritura Sagrada. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão da Escritura. Então você já entendeu. O número 1, por que estudar a Bíblia? Bem, primeiro, porque ela fala sobre Jesus. Elas testificam a respeito de Jesus. E se a gente aceitou Jesus como Salvador, a gente quer conhecer melhor esse nosso Salvador. Como é que você vai conhecer melhor o Salvador? Estudando a Bíblia, estudando as Escrituras. A segunda coisa que você precisa memorizar e saber por que você estuda as Escrituras, porque eu estudo as Escrituras, porque
nós estudamos as Escrituras, também está na Bíblia. A Bíblia respondendo a própria Bíblia. Salmo 119. Salmo 119. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você enquanto eu procuro aqui. O Salmo 119 é o maior salmo do livro, o maior capítulo da Bíblia. Todo ele fala sobre as Escrituras. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, por que eu estudo as Escrituras? Porque elas falam de Deus para mim, falam de Jesus para mim. E por que a gente também fala das Escrituras? Porque elas me ajudam a vencer o pecado, a deixar o pecado de lado. Porque aqui está dizendo, escondi, eu guardei a tua palavra, as Escrituras, no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, na verdade, as Escrituras também servem de antídoto para a gente não viver uma vida de pecado ou próximo ao pecado. Você sabe que pecado é erro, é falha, é tudo que a gente faz contra a vontade de Deus. Aqui eu coloquei, e eu vou colocar aqui também, Salmo 119, versículo 11. Vamos fazer a coisa organizadinha aqui, Salmo 119, versículo 11. Por que, então, estudar as Escrituras? Bem, primeiro porque elas falam de Jesus. Jesus mesmo disse que elas falam sobre ele. Segundo, porque elas me ajudam a vencer o pecado que mora dentro de mim. E a terceiro motivo, porque eu vou te dar 5, tá? Terceiro motivo, porque a gente estuda as Escrituras. Salmo 119, versículo 105. E conhecido o texto, né? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui você está vendo o GPS aqui? Porque a palavra vai nos indicar o caminho certo para seguir. Ora, se a Bíblia é como número 1, estudo a Bíblia, porque Jesus fala que é lá que você conhece sobre ele. Por que você conhece a Bíblia? Por que você estuda a Bíblia? Porque ela me ajuda a ficar longe do pecado. E terceiro, porque ela mostra o caminho certo que eu tenho que andar. Pô, lógico, se eu sei o caminho certo, eu vou deixar de andar no pecado. Se eu deixo de andar no pecado e estou próximo a Jesus, eu tenho uma vida show de bola, tudo legal, tudo beleza. Mas tem um quarto motivo, porque estudar as Escrituras. Por que a gente estuda as Escrituras? 1 João, capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler para você. 1 João, capítulo 4, versículo 16. É o nosso número 4. Não João, mas 1 João, capítulo 4, versículo 16. E você vai perceber. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, confiando nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Você sabe por que a gente estuda as Escrituras? Porque elas revelam que nós somos muito amados por Deus. Olha que coisa legal. Então eu vou colocar aqui, 1 João. Capítulo 4, versículo 16. Elas vão revelar que nós somos muito amados pelo Senhor. E tem uma quinta razão que eu vou fazer aqui para você. 1, 2, 3, 4 e o dedão vai para cá. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta razão porque eu devo estudar a Bíblia. Vamos recordar antes? Antes nós vamos recordar. Por que eu devo estudar a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? Por que as igrejas estudam a Bíblia? Por que as igrejas protestantes estudam a Bíblia? Por que a Igreja Batista estuda a Bíblia? Por que a gente tem um canal
da igreja estudando a Bíblia? 5 motivos. Primeiro, porque Jesus disse que a Bíblia revela quem ele é. Então, se nós aceitamos a Jesus como Salvador, naturalmente nós vamos estudar a Bíblia. Bem, o segundo grande motivo é porque a Bíblia vai me afastar do pecado, porque a Bíblia vai mostrar que se ela estiver guardada no meu coração, eu vou pecar menos, eu vou estar mais próximo à Bíblia do que ao pecado. Terceiro grande motivo, eu estudo a Bíblia, eu mergulho nas Escrituras, eu conheço as Escrituras porque elas mostram qual é o caminho certo que eu devo seguir. Não apenas o que não fazer, mas especialmente o que fazer. E o número 4, que a gente viu agora, é muito interessante porque a gente estuda as Escrituras, porque à medida que a gente estuda as Escrituras, a gente vai percebendo que nós somos muito amados por Deus. Mas tem um quarto motivo que é também fundamental de nós estudarmos as Escrituras, de nós estudarmos a Bíblia como palavra de Deus. E aqui é muito interessante, porque quando você estuda a Bíblia como palavra de Deus, você aprende e você apreende, você capta para si, 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Você percebe que a Bíblia foi escrita, registrada numa linguagem humana, mas inspirada. Olha, inspirada por Deus e registrada pelos profetas, pelos apóstolos e pelos seres humanos. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Antes de mais nada, diz o texto bíblico, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então você já entendeu por que é que nós estudamos a Bíblia ou a Escritura. Mas perceba aqui comigo, dentro desse mesmo raciocínio, que aqui eu escrevi Escritura. Escritura, lembra você? Texto, não é isso? Texto. E por que eu falei Bíblia? Porque a palavra Bíblia, ela foi construída e apresentada depois. Porque a Bíblia, na verdade, é uma palavra que simboliza, que representa uma biblioteca. Olha que coisa interessante. A Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia tem 66 livros. Ela tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Ora, que história é essa de 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento? Que Novo Testamento, Velho Testamento? Por que existe Novo Testamento? Porque entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento tem algo que acontece para marcar o que é novo e o que é antigo, que é algo que acontece extraordinariamente divino, é a presença de Jesus. O que eu estou querendo dizer para vocês, o que eu estou querendo pensar com vocês, é que a Bíblia, apesar dela ter mais de 40 autores, e mais de 1.500 anos de estrutura. Imagina um livro ser escrito por mais de 40 autores diferentes e mais de 1.600 anos de construção. Cara, o primeiro autor não tem nada a ver com o último autor. Por que todos falam do mesmo jeito, todos falam da mesma maneira? Ora, porque
ela foi inspirada. Lembra que eu fiz aqui, ó? Inspirada. Ela foi soprada, ela foi trazida para dentro como um vento pelo Espírito Santo. Então é o mesmo Espírito que vai motivar esse ser humano a escrever as Escrituras. Vou colocar aqui. Escrever as Escrituras. Os seres humanos, nós seres humanos, na verdade nós não, eles lá, seres humanos, começam a escrever o texto. O cara é canhoto aqui, ó. Mas também tem canhoto, vou botar destro também. Escrever os textos bíblicos. Mais de 40 autores diferentes escrevem os textos bíblicos. Vão escrever os textos. Às vezes é escrita a duas mãos. Então, a Bíblia tem uma única história. Uma história só, do começo ao fim dela. Como isso pode acontecer em 1.600 anos de história? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Mas veja, quando ela é inspirada pelo Espírito Santo, é como o ar que eu respiro aqui. Eu coloquei o ar para dentro dos meus pulmões, mas eu vou colocar ele para fora como uma expressão. Então eu coloco, o Espírito Santo entra em mim e eu vou me expressar. Então, que expressão é essa aqui do texto? A expressão que tem a ver com a cultura daquela época, que tem a ver com a realidade do autor. Então, se o autor tem um vocabulário limitado, o texto vai ter um vocabulário limitado, mas a essência é vinda do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia é inefável e inerrante. A gente vai entender isso ao longo do tempo. Vou colocar aqui uma pomba. Muito esquisitinha essa pomba, mas é uma pomba. E vou colocar também uma chama, porque ela vai representar que é o próprio Espírito Santo que vai inspirar a pessoa e ela vai produzir, então, os textos bíblicos. Mas deixa eu continuar um pouco mais. O Antigo Testamento é, então, anterior a Jesus. E o Antigo Testamento é composto da Tanakh. Tanakh, escrevi certo. Agora, presta atenção. O Antigo Testamento é composto da Tanakh, que aqui você tem 3 letras que representam a Torá, T de Torá, a lei. Aqui você tem o N, que é Neviim, que vai representar os profetas. E aqui você tem o Ketuvim, que vai representar os escritos. Então, isso tudo está aqui dentro dos 39 livros que nós temos no Antigo Testamento. Esse texto aqui do Antigo Testamento é o texto em que Jesus vai se basear e falar que elas representam, elas testificam do próprio Jesus. Então, por que estudar a Bíblia? Bem, eu vou estudar a Bíblia porque Jesus falou que a Bíblia vai dizer quem ele é, porque ela tem uma história só. Segundo, eu vou estudar a Bíblia, então, porque ela vai me afastar do pecado. Terceiro, a Bíblia vai me ensinar o caminho que eu devo seguir. Quarto, a Bíblia vai mostrar que eu sou amado por Deus. E quinto, a Bíblia vai mostrar que é uma construção em parceria entre Deus e o ser humano. Agora, para concluir, eu quero pensar com você, que história que tem na Bíblia? Se a Bíblia toda é uma única história, que história é essa?
Essa é a grande história do amor de Deus por nós. Deus, o Todo-Poderoso dos céus, nos amou tanto que aquele homem que se afastou dele por causa do pecado, essa é a história da Bíblia, o homem que se afastou dele por causa do pecado, ele vai, com amor, graça e bondade, se transformar em gente na pessoa de Jesus. Essa é a história da Bíblia. Na pessoa de Jesus, que vai nos aproximar dele mesmo, para ele, que é Deus em forma de homem e homem em forma de Deus, nos levar de volta a um relacionamento com o Senhor. Essa é a história da Bíblia. E no próximo encontro, nós vamos conversar. Vamos conversar sobre essa história de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A minha oração é que Deus possa te abençoar muito e que você saiba por que você estuda a Bíblia e que você entenda que a Bíblia é a revelação escrita de um Deus que nos ama muito. Tchau.